Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley e a partir de hoje, toda sexta-feira, nós temos um encontro marcado aqui no canal de estudos do quarto ano F. Pra quê? Pra gente fazer a revisão do conteúdo da semana. Se você tiver ficado com alguma dúvida ou não entendeu direito, você vai ter esse vídeo toda sexta-feira para esclarecer e ver se você tira essa dúvida, né? Então vamos lá começar o nosso resumo da semana dos conteúdos? Então vamos começar a nossa revisão, pessoal? Hoje nós vamos começar por matemática. Né? Lá no início das nossas aulas nós aprendemos sobre o sistema de numeração decimal, SND. Sistema de numeração decimal, certo? E o sistema de numeração decimal nós vimos que ele é composto por 10 algarismos. Quais são esses algarismos? É o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Ficou um pouquinho torto, mas são esses 10 algarismos aqui que compõem o sistema de numeração decimal. E a partir desses algarismos aqui, nós damos origem a todos os números existentes, né? Qualquer número que você possa imaginar vai ter na sua composição algum desses algarismos aqui do sistema de numeração decimal. Aí depois nós vimos sobre o quê? Sobre o quadro de ordens, né? Vamos criar esse quadro de ordens. Como no passe de mágica, o meu quadro já está pronto, não está perfeito, né? Porque enfim. Então vamos lá. Nós vimos que as ordens, elas são contadas, pessoal, da direita para a esquerda, né? E vimos que começa por qual ordem? Pela primeira ordem. Então, da direita para a esquerda, a primeira ordem. Tá? Nessa linha aqui, então, como não vai ter espaço, eu vou colocar o nome aqui do lado. Essa linha aqui é a linha das ordens. Tá? Então, aqui nós vamos ter a primeira ordem, da direita para a esquerda, segunda ordem, depois, terceira ordem. E nós aprendemos também que a cada 3 ordens, olha aqui, 1, 2, 3, formam o quê? Uma classe, né? Então, nós formamos aqui a primeira classe, porque a cada 3 ordens se forma uma classe. Então, essas 3 ordens aqui formou a primeira classe. Mas o que representa cada ordem dessas, né? A primeira ordem são as ordens das unidades. O Uzinho aqui representando o quê? Unidades. E a segunda ordem é a ordem das dezenas. Muito bem. Ordem das dezenas. E a terceira ordem será a ordem das centenas. Representando aqui, então, com o C. Vamos pensar em um número? Número 342. Como que fica esse número aqui, então, no nosso quadro de ordens, né? O 2 representa o quê? 2 unidades, então ele vai para a primeira ordem. 342, o 4, são 4 o quê? Dezenas, equivale a 40. Então ele vem aqui então para a segunda ordem, né? E o 3, 342, ele vai vir para a terceira ordem, porque ele equivale a 3 centenas. Tudo ok até aqui? Vamos criar mais uma classe? Continuando então, vamos criar a segunda classe. Então, nós vimos aqui no início que precisamos de 3 ordens para formar uma classe. Então, formamos a primeira classe. Então, as ordens vão continuar aqui da direita para a esquerda. Depois da terceira ordem, vem a quarta ordem. Posteriormente, a quinta ordem. E, por fim, a sexta ordem. Continua esse quadro, tá, pessoal? Mas nós vamos ver só até aqui por enquanto. Se temos mais 3 ordens, então formou mais uma classe. Então essa será a segunda classe. E o que representa cada ordem dessa na segunda classe? Quarta ordem vai ser unidade de milhar, representada aqui com o M. Quinta ordem, dezena de milhar, representado com o D e o M. E a sexta ordem, centena de milhar, representado com CM.
Mas antes de continuar, eu esqueci de falar o que, pessoal? A primeira classe, ela é a classe das unidades simples. Lembra? Então a primeira classe é das unidades simples e a segunda classe é a classe dos milhares, a classe de milhar, né? Relembrado isso, vamos continuar. Vamos pensar em outro número. Nós vamos ver agora, então, o exemplo com o número 3.931. Como que ele fica no quadro de ordens? Então as ordens começam lá da direita para a esquerda. Vamos colocar esse número em ordem. Primeira ordem, quantas unidades tem esse número? 1, né? Quantas dezenas que vai na segunda ordem? 3. Quantas centenas que vai vir aqui na terceira ordem? 9. Quantas unidades de milhar tem esse número? 3. Então aqui nós temos no quadro de ordem o número 3.931. Dezena de milhar e centena de milhar, que é a quinta e sexta ordem, nós ainda vamos ver, tá? Mas até o momento foi só até a unidade de milhar. E se fosse uma pergunta aí nas nossas atividades, como seria? Em qual posição, em qual ordem está o número 9? Qual é a ordem do número 9, pessoal? É só você colocar na tabela ou imaginar a tabela. Olha só. O 9 está na terceira ordem. Qual é o número que está na quarta ordem, se fosse a pergunta? Você vê a posição. Quarta ordem. Qual é o número que está na quarta ordem? O 3. Certo? Em qual classe está o número 1? Por exemplo, o 1 está na primeira classe. Agora, vindo para essa semana, pessoal, nós relembramos aí sobre os números pares e sobre os números ímpares, né? E nós vimos que os números pares, quais são os números pares lá dentro do sistema de numeração decimal, que é composto de 10 números, lembra? De 10 algarismos. São eles o 0, o 2, o 4, o 6 e o 8. Então aqui, esses são os números pares, né? 0, 2, 4, 6 e 8. Então, todo número terminado com esses algarismos aqui, nós vamos dizer que são números pares, ok? E quais são os números ímpares? São todos aqueles terminados em 1, 3, 5, 7 e 9. Então, os números ímpares são 1, 3, 5, 7 e 9. Todo número que terminar com o algarismo 1, 3, 5, 7 ou 9, nós vamos chamar de número ímpar. E assim nós concluímos o que nós vimos em matemática até aqui. Vocês gostaram? Viram aí que tem como voltar lá no conteúdo, a gente rever tudo aquilo que aprendeu, revisar e deixar fresco aí na nossa cabeça? Então vamos agora para português. O que nós vimos nessa semana em português? Essa semana nós começamos com os sinais de pontuação. Vocês lembram? Quais são os sinais de pontuação e para que cada um deles serve? Vamos começar? Ponto final. O ponto final, ele indica o fim de uma frase. Exemplo, Mônica e Magali vão à escola. A vírgula. A vírgula, ela indica uma pequena pausa na frase, usada nas datas, endereços e sequências. Exemplo, Magali está comendo frango, macarrão, frutas e bolo. Vocês observaram aí essas pequenas pausas que a vírgula deu nessa frase? Ponto e vírgula indica uma pausa maior que a vírgula, mas não o fim da frase. Exemplo, Mônica gosta de ciclismo, Cebolinha de skate. Interrogação. Interrogação indica uma pergunta. Exemplo, qual site precisamos acessar? Então, sempre que vocês forem fazer uma pergunta, escrever uma pergunta, é necessário um ponto de interrogação no final da frase.
Exclamação. Exclamação é usado em frases exclamativas para indicar admiração, espanto, alegria, advertência. Exemplo: que bela mulher. Outro exemplo que nós podemos dar é que susto, né? Dentre outros. 2 pontos. Indica uma enumeração ou quando alguém vai dizer algo. Exemplo: hoje trouxe na minha mala 2 pontos. Vestido, perfume, pente e escova de dente. Travessão. O travessão, pessoal, ele indica a fala de alguém em um diálogo. Exemplo: a professora falou. Travessão, né? Crianças, abram o livro na página 12. Ou seja, indicou a fala da professora. Aspas. Indica a cópia de um texto ou uma frase, o que alguém pensa ou fala. Exemplo: como diz Maurício de Souza, como vai vir a fala do Maurício, então essa fala vai vir dentro das aspas. Olha só, a amizade é como ter um irmão que não mora na mesma casa. Parênteses é usado no meio de frases para dar uma informação ou explicação. Vamos para o exemplo? Pedro, aquele menino que conhecemos no parque, fará aniversário hoje. Reticências indica um pensamento ou ideia que ficou por terminar. Cebolinha vinha até aqui achando que você... Então é isso, pessoal. Essas foram algumas das pontuações que nós aprendemos essa semana e para que elas servem, né? Outra coisa que nós vimos também foi acentuação e os tipos de frases. Quais foram elas? Nos acentos, nós vimos sobre o acento agudo. E o que é o acento agudo? É um sinal gráfico utilizado em todas as vogais da língua, A, E, I, O, U, e marcam a sílaba tônica, ou seja, aquela sílaba mais forte dentro de uma palavra. Olha os exemplos. Proprietário. Tá vendo que o som do A foi mais alto? Então é porque ali foi a sílaba tônica, o tá. Árvore, salário, remédio, negócio. E também vimos o acento circunflexo. Ele é colocado sobre as vogais A, E e O. Ou melhor, A, E e O. Ou O. Ele é colocado sobre as vogais A, E e O, indicando... Vamos de novo. Ele é colocado sobre as vogais A, E e O, indicando que a sílaba é tônica e que a vogal deve ser pronunciada de forma fechada. Vamos para o exemplo? Ambulância, mês e ônibus. Ao contrário do acento agudo, né, que deixa o som mais alto, o acento circunflexo vai deixar as letras A, E e O com um som fechado, né? Ambulância, mês e ônibus. Agora vamos para os tipos de frases que nós vimos essa semana. Nós vimos que existe frases afirmativas, frases negativas, interrogativa e frase exclamativa. Né? Nós vimos esses 4 tipos de frase durante essa semana. Um exemplo de frase afirmativa foi: hoje tem aula. Uma afirmação, hoje tem aula. E no final dessas frases afirmativas é usado o ponto final. Olha ele aqui no finalzinho da frase. Então eu fiz uma afirmação, terminei a frase, coloco o ponto final, concluí meu pensamento. Hoje tem aula. Na frase negativa, é o oposto da frase afirmativa, né? Olha só, hoje não tem aula, ele traz uma negação, ele traz uma negativa, por isso é uma frase negativa. E essa frase negativa, ela também termina com o quê? Ó, ponto final. Hoje não tem aula, concluí minha fala, concluí a frase, né? E olha só, pessoal, olha que interessante, como uma pontuação faz diferença nas frases, né?
Ó, hoje tem aula com ponto final, uma afirmação. E agora nós podemos transformar essa frase em interrogativa. Por quê? Usando o ponto de interrogação no final. Olha como fica a pronúncia. Hoje tem aula? Então a frase interrogativa é aquela que você faz perguntas, né? E sempre para fazer pergunta no final da frase, você vai usar o ponto de interrogação, ok? E por último, vimos também a frase exclamativa, né? Exclamativa é para você expressar um sentimento, uma dor, uma alegria, um espanto, uma tristeza, dentre várias outras coisas, né? Para você se expressar. Olha só o exemplo dessa frase. Que legal! Estou expressando aqui uma alegria, né? Um sentimento bom. O que eu usei no final da frase? Um ponto de exclamação. Viu aí? Então, ó, frase afirmativa. Ela traz uma afirmação e termina com um ponto final. Frase negativa. Ela traz algo negativo, né? Ela faz uma negação e também termina com um ponto final. Interrogativa é a frase que faz pergunta, que questiona, né? E termina com uma interrogação. E a exclamativa é aquela que você se expressa, né? Traz uma expressão, um sentimento, e vai terminar com ponto de exclamação. Gente, e antes de terminar, para vocês refrescarem a memória sobre história e geografia, volta na atividade e faz a leitura dos textos, tá? Lá traz muita informação importante, ok? Vamos agora para a ciência. Ciências, na semana passada, nós vimos sobre o quê? Nós vimos sobre ano bissexto. O que é o ano bissexto, pessoal? Quem lembra? O ano bissexto é aquele ano que ocorre de 4 em 4 anos, né? E que, diferentemente dos anos normais, que possui 365 dias, o ano bissexto, ele tem 366 dias. E por que isso acontece? Por que o ano bissexto tem 366 dias? Quem lembra? Então, o ano bissexto, ele tem 366 dias. Calma aí. Antes, deixa eu explicar isso aqui para vocês. Então, a explicação é essa daqui, é a seguinte. O planeta Terra, pessoal, ele leva 365 dias, vou colocar aqui embaixo. 365 dias para quê? Para dar uma volta completa em torno do Sol, ó. Para ele dar essa volta aqui todinha em torno do Sol, o planeta Terra, ele leva 365 dias e 6 horas. Então o planeta Terra, para dar toda essa volta aqui, ele leva 365 dias mais 6 horas. Aí você pensando, em 4 anos, essa sobra de horas aqui, em 4 anos, totaliza 24 horas. E nós sabemos que um dia possui 24 horas, né? Então, a cada 4 anos, essas 6 horas que sobrou vai formar um dia, e por isso que aquele próximo ano vai ser o ano bissexto. O ano que possui 366 dias, tá? Importante também, para vocês, nós vamos falar disso mais pra frente, mas esse movimento aqui que a Terra faz em torno do Sol tem um nome, é o movimento de translação. Ficou com alguma dúvida em relação ao ano bissexto? Deu para entender então que o ano bissexto é aquele que tem 366 dias, que ocorre de 4 em 4 anos. Pessoal, eu quero então agradecer vocês por ter acompanhado aqui esse primeiro vídeo aqui no nosso canal de estudos do 4º ano F, tá? Então toda sexta-feira a gente tem esse encontro marcado, eu espero vocês. Esse vídeo aqui é muito importante porque você vai poder fazer a revisão do conteúdo que a gente viu, né? Alguns tópicos mais importantes, relembrar, entender melhor, né? Você às vezes não conseguiu assistir a aula naquele dia, também consegue ver aqui agora. Não conseguiu fazer uma atividade, ainda não entregou a atividade da semana, precisava de uma explicação, agora você teve, agora você consegue fazer a atividade.
Não é legal? E depois eu vou tentar fazer vocês participarem também desses vídeos aqui. Eu vou ver de que forma que eu posso conseguir isso, tá? E para eu saber que você assistiu esse vídeo até o final, porque você tem que assistir esse vídeo de revisão toda sexta-feira agora, é o nosso combinado, ok? Eu quero que você curta esse vídeo e vai escrever aí nos comentários o horário que você está assistindo esse vídeo. Então fala, professor, assisti às 9 horas da manhã, 1 hora da tarde. Então essa vai ser a dica secreta desse vídeo, desse primeiro vídeo aqui do nosso canal de estudos do 4º ano F. Até semana que vem, até a aula de terça-feira online.